Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Então perceba, do nascimento à morte, a pessoa estava diretamente linkada à igreja. E se você não estivesse ligado à instituição, o que era dito para você? A graça de Deus não virá sobre você. Você não será um abençoado. Se você morre sem o vínculo com a igreja, você cai num limbo, que a igreja denominava, porque não denomina mais, isso não existe mais, inclusive dentro da estrutura dogmática da igreja católica, que é o purgatório. Lá ficavam as almas que não tinham vínculo com a instituição. E aqueles que aqui estavam precisavam fortalecer ainda mais o seu vínculo para que, por meio das suas indulgências, pudessem então retirar do purgatório, do limbo celestial, os seus entes queridos. É uma estrutura que não só se fez presente durante muito tempo no início da institucionalização da igreja, como a gente vê hoje em dia, de forma muito clara, sobretudo dentro do cenário evangélico neopentecostal brasileiro, a mesma coisa. Vínculos. Venha para cá, faça isso. E aí eu crio elementos que te conectam na semana seguinte, no mês seguinte e permanentemente para que então a igreja se torne esse instrumento de manifestação ou de instrumentalização da graça de Deus sobre a sua vida. E tem muita gente piedosa que acredita nisso tudo. Tem muita gente entre nós que crê em Deus e crê de igual modo que uma vez batizada, está salva. E a gente precisa entender que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra coisa. Porque a própria Bíblia vai dizer que o diabo crê em Deus. E nem por isso deixa de ser diabo. Olha como isso é muito sério e incômodo, porque é desconfortável você ler as Sagradas Escrituras declarando isso. O fato de você dizer eu creio em Deus não significa absolutamente nada. Há muitos pais entre nós, e aqui estou obviamente me referindo ao universo evangélico brasileiro, e eu vou inclusive fazer um recorte dentro da nossa estrutura protestante batista, que acredita que uma vez que apresentou o seu filho, a sua filha, nos primeiros anos de vida, está tudo resolvido, que é do lado de cá, entre aspas, o nosso batismo infantil. Crenças fundamentadas na institucionalização, o que não tem respaldo bíblico. Porque se eu começo a acreditar nesses elementos, eu invalido a graça de Deus manifestada na cruz. Aí eu pergunto, para que Jesus viria? Se um ramo de arruda resolve, se um copo com água perto da televisão resolve, para que a morte de Jesus? E todas as vezes que nós fazemos movimentos, utilizando os elementos como instrumentos de manifestação da graça de Deus, nós estamos olhando para a cruz e estamos invalidando a expressão do amor de Deus na cruz. E é exatamente nesse ponto que Paulo começa dizendo, olha, o que vocês têm de Deus. O que vocês são de Deus. Então o que vocês têm, o que vocês têm e vocês são porque vocês estão em Cristo. É o que ele diz aí no verso 26. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Vocês eram uma coisa, depois que vocês foram esbarrados por Deus, vocês se tornaram outra coisa. Perceba, não está sendo dito que vocês eram uma coisa, depois que vocês entraram na igreja, vocês se tornaram outra coisa. Eu já disse que Jesus Cristo não fundou uma igreja institucional. Jesus Cristo não fundou a igreja batista. Eu sei que muita gente fica incomodada com isso, mas é o que a gente tem na Bíblia. Jesus veio sinalizar o reino de Deus. E o reino de Deus é maior do que a instituição, é maior do que a igreja, é maior do que a denominação batista. E a linguagem do reino de Deus, os padrões do reino de Deus são completamente diferentes dos nossos padrões. Porque o que é a religião? A religião são interpretações decorrentes da leitura do texto sagrado que definem de forma
conveniente aquilo que faz mais sentido para a nossa mente, para o nosso coração. É só isso. Então nós não podemos acreditar que o fato de sermos batistas, nós estamos certos e todos os demais presbiterianos, metodistas e companhia limitada estão errados. Não. Por quê? Porque esse é um padrão institucional. O padrão estabelecido por Cristo Jesus, e nós vamos começar a tratar aqui, não tem a ver com o nosso mérito, com as nossas competências, com as nossas interpretações, com os nossos entendimentos. Ele vai dizer, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. E é verdade. Quantos Elon Musks ou quantos Jeff Bezos, que são hoje as duas das pessoas mais ricas do planeta, que estão convertidos? E por que da pergunta? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, se nós não nos tornarmos como as crianças, se nós não abrirmos mão da nossa autossuficiência, daquilo que está nas nossas mãos, e de forma humilde, reconhecidamente dependentes, não nos aproximarmos de Deus e dizermos, Deus, eu preciso do Senhor, eu não confio e nem quero confiar nos recursos, no salário, no emprego, no meu patrão, no meu carro, nos meus títulos, nas minhas credenciais, porque nós somos apegados a isso. E quando nós confiamos nisso, nós estamos dizendo, eu não preciso de Deus. Por isso Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque está tudo estruturado, tem tudo à disposição, basta estralar os dedos que tudo acontece. Para que eu vou precisar de Deus? Aí você chega para a pessoa e diz assim, Jesus é o pão da vida, e fala assim, meu amigão, você sabe onde que eu compro pão? Na verdade, eu tenho um padeiro dentro da minha casa que faz para mim o que eu preciso. Deus pode trazer a bênção do cuidado sobre a sua vida e Ele vai apresentar contra-argumentações de uma estrutura que está à disposição dEle. Para que depender de algo que eu não estou vendo, em que eu preciso reconhecer a minha pequenez, a minha limitação, se eu posso confiar naquilo que as minhas mãos estão segurando? E isso vale não só para os elementos materiais, mas intelectuais, porque existem pessoas que são tão intelectuais, tão entregues ao estudo, que elas apostatam da fé, elas não conseguem fazer mais conexões. Eu tenho colegas que estudaram ao meu lado, dentro de uma sala, estudando teologia, estudaram tanto teologia, mas estudaram tanto teologia que pararam de crer em Deus. A intelectualidade sobrepondo a fé. Eu me lembro uma vez em que eu fui apresentado a um ateu. E quando ele soube que eu era teólogo, ele começou a engatar a segunda e falar especificamente das dezenas de críticas que ele havia construído sobre a igreja e a história da igreja. E aí lá pelas tantas eu falei, meu amigão, você vai perder. Porque eu sou teólogo, mas eu sou estudante também da história da igreja. E se você acha que você conhece e pode narrar aqui atrocidades que a igreja fez durante o século, você vai perder, porque eu vou te trazer uns montes aqui. Não só que fez, mas como faz. E por que eu disse isso? Porque se você deseja me dirigir a ele, falar do Evangelho de Jesus, aí é outra coisa. Mas para que a gente converse sobre o Evangelho de Jesus, não sobre a igreja, não sobre a religião, a primeira coisa que você vai precisar fazer é ler os Evangelhos. Porque não tem como a gente debater e conversar sobre a vida de Jesus se você não ler, pelo menos, a vida de Jesus. E disse a ele, se você deseja conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a história, a vida desse homem que divide, inclusive, a história da humanidade em antes dele e depois dele, em que, inclusive, estudiosos da história atestam categoricamente a sua existência, eu estou à sua disposição.
E lá pelas tantas ainda disse, olha, eu particularmente nem creio na existência de ateu. Porque o que você tem é a má compreensão a respeito de Deus. Alguém te vendeu a ideia de um Deus que não coube, não fez sentido. Porque, ao meu ver, tanto eu como cristão, quanto ele como ateu, precisamos ter fé para dizer, eu creio em Deus, e ele dizer, eu creio que Deus não existe. E por que tanto eu quanto ele precisamos de fé para isso? Porque nem eu nem ele temos comprovações empíricas, concretas da existência ou da inexistência de Deus. Olha como que as coisas funcionam. É por isso que quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, no livro dos Hebreus, o autor vai dizer para nós o seguinte, nós cremos é porque nós não vemos. Porque se nós víssemos, a gente não precisava crer. Por isso que para muita gente esse negócio de fé é coisa de louco. Porque como que a gente vai acreditar numa coisa que a gente não vê? Aí a gente tem a definição bíblica do que é fé. É exatamente isso, eu acreditar naquilo que eu não vejo. Por isso que é muito raro a gente encontrar acadêmicos, pessoas dotadas de uma trajetória entregue ao estudo, e pessoas que têm nas suas mãos poder e riqueza se renderem genuinamente ao senhorio de Cristo Jesus. Porque Jesus vai dizer, aquele que quer vir após mim, precisa fazer uma coisa, negar a si mesmo, abrir mão. E se tem uma das coisas que nós temos dificuldade é esse negócio de abrir mão. A gente quer estar no controle de tudo. E por isso a fé, ela é precedida da entrega, da confiança, da obediência, não por concordância, mas por confiança. É isso que eu falo para o meu filho. Filho, você obedece, não é porque você concorda. Você obedece porque você confia. Você confia que tudo aquilo que eu desejo para você, as orientações que eu entrego para você, são para o seu bem. Por quê? Porque há situações e circunstâncias que você ainda não está preparado, até pela sua vivência, pela sua mentalidade, de compreender, de entender. O mesmo vale para nós no que diz respeito à vida e no que diz respeito à fé. Então o que Paulo começa dizendo aqui é isso. Esse negócio de estar em Cristo começa quando reconhecemos que nós estamos e dependemos de Deus. O segundo destaque que eu quero fazer está no versículo 31. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. E a primeira mudança que acontece em nós quando nós estamos em Cristo Jesus é isso que ele vai dizer aí. Nós somos justificados. Em Cristo nós somos justificados. Nenhuma igreja faz isso. Nenhuma instituição é capaz de fazer isso. Nenhum homem intitulado pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, o que você quiser conhecer ou dizer, é capaz de fazer isso. Tanto é que em Mateus capítulo 9, antes de Cristo curar o paralítico, ele disse assim, os seus pecados estão perdoados. E é interessante que imediatamente quando os líderes ouviram Jesus falar isso, eles disseram, esse camarada está blasfemando. Por quê? Na cabeça deles, quem poderia perdoar os pecados? Só Cristo. E como eles não reconheciam ele como Cristo, você está blasfemando. A igreja não é capaz disso. Não adianta a gente entrar no gabinete, você confessar os seus pecados para mim e eu dizer para você, ó, eu te perdoo. Porque a competência da manifestação do perdão divino se dá na pessoa de Jesus Cristo que está à sua disposição. Nós nos reunimos como igreja aqui juntos nesse local para que então possamos usufruir dos benefícios da comunhão da igreja. Aqui nós somos cuidados, aqui a graça, o amor, a bondade de Deus são materializadas por meio dessas pessoas que estão ao seu redor. Aqui você é amado, aqui você é cuidado. Porque nós somos os pequenos cristos sobre a terra.
Nós somos a extensão do braço, da mão, do amor, do cuidado de Deus na vida uns dos outros. Mas a justificação, a transformação do caráter, é só Jesus quem pode fazer. E outra coisa que acontece conosco, quando nós estamos em Cristo, é que nós somos santificados. Tornamo-nos santos. É só quando a gente está com Jesus que a gente é capaz de fazer aquilo que agrada o coração de Jesus. Porque a nossa tendência é para o mal. Nós somos egos absolutos. Há dentro de cada um de nós uma besta fera que todo dia pela manhã espreguiça. Doidinha para acordar. A pergunta é, qual tem sido a nossa postura com relação a controlar e domesticar essa besta fera? Paulo em Gálatas vai dizer que a nossa luta, ela acontece exatamente nessa perspectiva entre eu desejar fazer aquilo que eu não posso desejar fazer e eu não conseguir fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Mas está em nós. Eu já falei isso aqui para os pais, inclusive temos aí já um trio de gestantes na igreja. Aqui quando vem na pancada. E se você está desejosa de seguir esse caminho, tem um bebedouro ali, você pode escolher natural ou gelado, ou misturar. Eu não sei o que vai dar se misturar, mas pode ir fundo. E eu digo lá para os pais e para as mães, você fica, você cria, você cuida, limpa, protege. E aí fica tomando os cuidados, né? Olha, quando o vovô chegar, pede bênção. Quando você passar, pede licença. Se te entregar alguma coisa, diga obrigado. Não é assim que a gente tem que ficar fazendo? E aí tem um momento que a gente não entende exatamente quando, que aquela criaturinha que a gente cuida resolve mentir, resolve desobedecer. E eu tenho certeza absoluta de que nenhum pai, nenhuma mãe aqui sentou com seu filho e falou assim, senta aqui que papai vai te ensinar em 3 passos como mentir. Vamos ensinar aqui agora como tentar passar a perna no papai e na mamãe. Está lá dentro, em algum momento eclode e vem à tona, porque é da nossa natureza. Nós somos egoístas, nós somos pessoas más. A Sagrada Escritura vai dizer, não existe um justo sobre a terra, não há. O que nos transforma é a presença de Deus em nós, o que nos torna pessoas amáveis é o Espírito Santo de Deus em nós. O que a gente precisa é trazer Deus para a nossa dimensão e permitir que Ele participe da nossa realidade, transformando-nos em homens segundo o coração de Deus, em mulheres segundo o coração de Deus. E aqui um destaque sobre a trajetória conjugal. O casamento é um projeto de Deus para que você, cônjuge, seja um instrumento divino na transformação do outro. É isso. Você hoje tem que estar melhor do que você estava quando você começou. De vez em quando a gente está aí conversando com o Alfa, com os homens. Eu falo o seguinte, olha, se a sua mulher se transformou no limão capeta, meu filho, a culpa é sua. Você deixou chegar nesse ponto, porque você é o elemento do cuidado, da manifestação da graça de Deus, você é o elemento espiritual na sua casa para transformar, por meio da sua instrumentalidade, o coração, levando a sua esposa a se tornar aquilo que Deus deseja que ela seja. E o mesmo de forma inversa, o mesmo para os nossos filhos. Esse é o nosso desafio. Agora, isso não acontece porque eu venho à igreja aos domingos. Isso acontece porque eu pego nas mãos de Deus e preciso permitir que Deus vá me conduzindo e transformando a minha vida. Quem aqui não quer um lar em paz? Quem aqui não quer viver um casamento pautado pelo respeito, pelo amor, pelo cuidado? E nós temos vivido um tempo tão desafiador para a ambiência familiar. O que não faltam hoje são elementos que colidem com os nossos lares. A gente está num movimento tão... Eu estou tentando encontrar a palavra, eu falo isso aqui para os homens.
A gente está se ocupando e trabalhando tanto de forma justa. As motivações são corretas, porque a gente quer manter o padrão da nossa família, quer garantir conforto para a nossa casa. Mas isso tem nos levado à irritação, à depressão, à estafa, a burnout. Aí a gente chega em casa, ninguém pode nem encostar, porque a gente está à flor da pele. E por conta disso, perdemos o tempo de qualidade, perdemos o tempo de convívio. Falei isso hoje pela manhã, lares que eu conheço, que já se transformaram num pedaço do inferno na terra. São cônjuges que saem cada vez mais cedo de casa e voltam cada vez mais tarde, porque já não se suportam mais. Aí por conta da mídia, por conta do Facebook, por conta do Instagram, por conta das redes sociais, tem que manter as aparências. Olha o inferno que é isso. Manter as aparências, tentando ser o que não são, para dar satisfação para quem não está nem aí para a gente, para no fundo, viver um pedaço de inferno na sua existência. Sendo que a solução está aqui, posta diante de nós. Esse processo de santificação, de fazer com que a gente rejeite o que Deus rejeita, e que a gente, de alguma forma, comece a gostar daquilo que Deus gosta, e começa a viver uma vida que agrada, em primeiro lugar, o coração de Deus. Isso só acontece quando nós abrimos espaço para o Espírito Santo de Deus entrar e dirigir a nossa vida. Isso é santificação. É essa consciência de que eu vivo diante dos olhos de Deus e tudo aquilo que eu faço para agradar em primeiro lugar o coração de Deus. Não vai dar errado. Agora, se a nossa visão ela é rasteira, está apenas para essa realidade, a Bíblia vai dizer, louco, louca. Essa filosofia hedonista de entender e acreditar que a vida se resume apenas aqui e agora, é entrar para uma travessia de sobrevivência. E alguns estão, disse inclusive hoje pela manhã, usando esse termo, se tornaram mortos viventes. Gente que está morta em todas as dimensões, mas está andando, anda e fala. Mas existencialmente já morreram. Perderam a alegria, perderam o sentido da vida, perderam o prazer das coisas, porque se perderam. Foi por isso que quando Deus volta ao jardim do Éden, na virada do dia, pergunta para Adão e Eva, onde vocês estão? Não é porque Deus não sabia onde eles estavam. A pergunta não tem tom geográfico, a pergunta tem tom existencial, vocês se perderam. Vocês se perderam. O grande problema nosso, sabe qual é? É que quando a gente aprende a viver, quando a gente descobre como de fato viver a vida, está na hora de ir embora. Porque a gente vai descobrir que o que de fato vale, nenhuma hora mais de trabalho vai nos dar. Nenhum dinheiro é capaz de comprar. E eu tive oportunidade e tenho oportunidade de conviver e conhecer pessoas que são financeiramente abastadas. E de algumas delas eu já ouvi, daria tudo o que tem. Tudo. Para poder viver com paz, harmonia, alegria, dentro da minha casa. Porque o que nós somos? Nós somos um núcleo familiar que se sustenta a partir do amor, do respeito. Porque tudo que está para além disso só funciona se nós estamos bem. Espiritualmente, conjugalmente, familiarmente, é isso. Eu já disse isso e repito. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar. Não mesmo. Gente que está subindo a escada do sucesso, chega lá em cima e descobre que a escada está escorada na parede errada. Não vale. Não vale. Acredite no que eu estou dizendo. Não vale. Por fim,
Quando nós estamos em Cristo, nós somos redimidos. Nós somos resgatados da morte eterna. Aqui você precisa acreditar. Existe algo além dessa vida. Eu vou reutilizar uma frase de Blaise Pascal que eu citei aqui há algumas semanas. Ele disse: eu prefiro acreditar nesse negócio de Deus, céu, diabo, inferno, eternidade, do que não dar muito crédito para isso. E qual foi a justificativa de Blaise Pascal? Se eu acredito em Deus, céu, inferno, Jesus, diabo, eternidade, e eu chego lá no final, quando fechar os meus olhos aqui para essa existência, e eu descubro que não tem nada disso, eu não perdi nada. Agora, se eu levo uma vida a partir da fé, da crença de que existe sim Deus, céu, inferno, eternidade, uma vida além, transcende essa vida, e eu chego aqui desacreditando nisso, esse negócio existe, eu estou com um problema. Por isso, Paulo, no verso 31, usa um trecho do livro do profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Ou como ele descreveu no verso 31 de 1 Coríntios, capítulo 1, como está escrito: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Todos nós, quando fecharmos os nossos olhos aqui, a Bíblia declara, afirma, nós abriremos na presença de Deus. Imagine você agora, saindo dessa realidade para a realidade além. Você está diante de Deus, e imagine Deus usando só como padrão, os 2 grandes mandamentos. Aí está você diante de Deus, atrás de Deus está o portão celestial, e Deus pergunta assim para você: vamos fazer um cheque só de 2 coisas, tá bom? Primeiro grande mandamento, mandou você me amar sobre todas as coisas, com a sua força e entendimento. Você me amou em todo o tempo, sem falha alguma? Você está diante de Deus, você não pode mentir, né? Você vai dizer sim, claro que não, Senhor. Então vamos para o segundo quesito. O segundo grande mandamento, deixado por Jesus em João capítulo 13, diz: ame ao teu próximo como eu te amei. Você amou os outros como eu demonstrei o meu amor por você. Qual tem que ser a nossa resposta? É claro que eu não amei. Aí eu imagino nessa hora Deus, por misericórdia, nos dando uma chance, dizendo o seguinte: olha, então faz o seguinte, me dê razões, motivos para que você entre nos céus. De verdade. Eu quero que você me convença com argumentos e justificativos de que você merece entrar nos céus. Sabe qual deveria ser a nossa resposta? Deus, eu não tenho condição alguma. Por mim, eu não tenho. Por isso as palavras de Paulo: se alguém quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você é uma pessoa boa, continue sendo uma pessoa boa. Isso não faz mal a ninguém. Se você é uma pessoa que tem princípios e valores na sua vida, pautados por sua família, por aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus, continue fazendo isso. Agora, não esqueça que o que de fato nos aprova para a vida além é apenas a disposição de um coração nessa vida aqui agora, que procura diariamente
com todo o esforço, caindo e levantando, tentando agradar o coração de Deus. Porque essas são as palavras de Paulo aos Efésios: vocês são salvos, é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E nem por obras, para que vocês não se gloriem. Ou como diz Tiago, você pode até ter obras, mas que essas obras sejam acompanhadas da sua fé, porque a fé sem obras é morta. As obras só servem para uma coisa, não para nos salvar, mas para mostrar que tipo de fé a gente tem. E a minha oração, o desejo do meu coração, é que diante de tanta correria, de tanta luta, de tanta dificuldade, de tantos desafios, você abre espaço na sua vida e na sua agenda para Deus. E acredite, fazendo isso, você será surpreendido e surpreendida por Ele. Por um único motivo: Ele é seu Pai. Ele te criou. Ele quer o seu bem. Jeremias 29:11. Os planos, os desejos, os desígnios que eu tenho para você, não são para fazer mal a você. São para o seu bem. Para o bem da sua casa, dos seus filhos, do seu casamento, da sua profissão. Por quê? Porque Deus é o seu Pai. Confie nele. Esteja preparado para ser surpreendido e surpreendida pelo extraordinário que Deus tem para você. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. A nossa equipe vai nesse instante nos dirigir num cântico. E nós vamos ter a oportunidade de demonstrar por meio das nossas vidas, de forma muito prática, essa consciência de que tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos é fruto de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da provisão de Deus. Amanhã a gente acorda e vai para a luta, vamos para a vida, vamos batalhar, vamos lutar, mas a gente não pode esquecer jamais que antes da gente colocar os pés no chão ao redor da nossa cama, Deus renovou sobre nós o fôlego da vida. Deus renovou sobre você, até aqui, o fôlego da vida. O salário lá no final, no fundo, é fruto do cuidado e da graça de Deus sobre a sua vida. Então, eu quero dar a você a oportunidade de agradecer a Deus e de reconhecer que isso que você tem nas suas mãos nesse tempo é cuidado.